Uma das coisas que a gente mais tem medo de acontecer durante um atendimento são erros. Errar no procedimento estético, acho que é uma das coisas que mais deixam a gente insegura. Mas eu já cometi diversos erros. Acredito que todo mundo que tem uma certa rotina de atendimento diária já cometeu um ou outro erro. Pode ser ele grande, pode ser ele pequeno. Isso aí vai variar o tanto que a gente se arrisca também no procedimento. Hoje eu queria falar 5 erros mais comuns que acontecem no meio da estética. O primeiro dos erros mais comuns que acontecem durante o atendimento de microagulhamento, eu acho que é quanto à asepsia da pele. Porque muita gente foca em trazer produtos descartáveis, em mostrar para o paciente, olha, a agulha, seja ela na Dermapen ou seja ela no Bole, foi descartada. Bom, assim eu espero, né? Porque para mim isso é o óbvio. Talvez vamos começar um pouquinho do antes do óbvio, né? Trazer segurança para a paciente, mostrando que os produtos que você utiliza, que são de uso único, alguns produtos são de uso único, como as agulhas, os rollers, né? Tudo isso, as seringas, são produtos que a gente utiliza por paciente. Usou a luva numa paciente, não é a mesma luva que você usa na outra paciente. Usou a agulha numa paciente, não é a mesma agulha que você usa na outra paciente. Uma das coisas, e também que eu não gosto muito de utilizar, vai ser raras vezes que vocês vão me ver de jaleco tradicional, aquele branquinho que o povo ama utilizar, aquilo para mim é um martírio, porque eu sinto que me limita muito. E uma das opções que eu utilizo para manter a asepsia, não passar, né, não fazer procedimento com roupa da rua no paciente, é utilizar o jaleco descartável, aquele jaleco, famoso jaleco de dentista ou jaleco de cirurgião, que é um jaleco que a gente usa por paciente e descarta, né? Aquilo para mim me deixa muito mais tranquila para eu ter agilidade na hora do atendimento. Então, máscara, touquinha, tudo isso a gente tem que sempre levar em consideração de que são itens usados por paciente. Dentro desse espectro de EPIs, também tem asepsia do local. Então, aonde você vai aplicar na pele da paciente deve estar completamente higienizado. Porque um erro que é erro profissional, erro da profissional, é quando a gente tem infecção. Porque se há infecção naquela pele, é porque a profissional errou na asepsia. Limpe bem, eu gosto muito de usar o Clorex e muito da Smart GR, porque eu acho que tem um cheirinho agradável. E assim, não traz tanto desconforto para paciente. Clorex de marca mais profissional, assim, de marca mais como Element, Smart GR, Áticos, tiver pesando no orçamento da clínica, usa o Clorex comum. O vidrão, amor, de farmácia, bem mais em conta, porém é aquilo, né? O base, ele é bem simplesão, é bem basicão. Então não traz nenhuma experiência assim. Mas se você trabalha com um público que paga um valor mais baixo, né? Não deixa de utilizar os materiais de asepsia corretos, mas você tem umas alternativas mais em conta dentro do mercado. Outro erro comum, que isso aí eu fazia muito no início, e até a gente ir descobrindo o porquê, ou das duas uma. Se você não comete esse erro, é porque ou você está investindo em bons cursos e aprendendo com bons profissionais, e isso evita realmente gastar tempo, nem necessariamente às vezes é só gasto de dinheiro na clínica, não, com o produto errado. É usar os ativos certos para cada tipo de pele. Então, uma das coisas que eu fazia no início era comprar ativos coringas, que mais ou menos davam para a maior parte da pele. Então, uma coisa que é importante é a gente conhecer o nosso público. E a maior parte das pessoas que vêm até mim, elas têm de 40 a 60 anos. Eu não vou comprar ativo feito para uma pele de 20 anos, porque eu vou estar jogando dinheiro fora. Ou das duas uma. Ou vai ficar lá na prateleira e você nunca vai usar, só comprou por empolgação. Ou você vai usar e não vai sentir diferença nenhuma. Né? Então, procure sempre comprar, quando for comprar ativo, pensa primeiro no público-alvo. Eu sei que a gente muitas vezes vai para congresso, para feiras e se empolga em comprar novidades, etc. e tal. Mas uma estratégia minha é sempre ir. Geralmente são 2 dias de evento. Né, gente? Não é um dia só, ou são 2 dias, ou são 3 dias, ou se é um dia só, vai com uma lista, tá? Vai com uma lista de coisas que você gostaria de experimentar e ver.
E ver também, quando você for experimentar, se aquilo vai se encaixar no tipo da maioria dos clientes que você atende. Para você saber a maioria dos pacientes que você atende, por isso que é bom você ter um banco de dados bem formado de você. Se você é dono de clínica e não tem acesso a todas as clientes que são atendidas porque trabalha com outros parceiros, você dar uma olhada naquilo que está rolando mais de anamnese. Então, uma anamnese bem feita faz diferença nessa hora, tanto na hora de comprar quanto na hora de atender naquele produto que a gente vai estar usando. Eu gosto muito de fazer o analyzer. Então, com o analyzer, a gente colocando isso dentro da anamnese, a gente já consegue ver como a maioria dessas clientes tem chegado com a pele, com percentual de óleo e de água, porque aí a gente consegue também, na hora de comprar o produto certo e evitar gastar dinheiro. Na hora de fazer curso certo, por aquele tipo de pele certo daquilo que você quer saber, daquela profissional, ou até mesmo estando no curso, no congresso, fazer as perguntas certas que vão melhorar o seu atendimento. Agora, esses últimos 3 erros que a gente comete quando está começando a fazer microagulhamento com a Dermapen, olha, esses 3 últimos são o que eu mais vejo por aí, que eu vejo muito. É gente fazendo movimento circular na Dermapen. Se no rolinho, pensa comigo, vamos aqui. Pensa aqui comigo. Se no rolinho, a gente tem que levantar o rolinho toda vez que a gente vai mudar de direção, porque senão a gente vai causar uma lesão não controlada na pele. Por que diabos você acha que com a caneta Dermapen você pode fazer círculos? Não é para fazer círculos, tá? Os círculos vão fazer com que a gente perca o controle da incisão que está sendo feita, às vezes até mesmo levante mais tecido do que é aquilo necessário. Então, tome muito cuidado quando for fazer o atendimento com a Dermapen. É o mesmo segmento do rolinho. Se você não faz círculos com o Derma Roller, você também não vai fazer círculos com a Dermapen. Então, eu gosto de utilizar a mesma base, que é o joguinho de xadrez com um asterisco no meio. É isso. Entreguei aqui. Também padronizar, tá? A quantidade de movimentos, padronizar aonde vai ser aplicado, tudo isso tem que ser padronizado e separado. Pega uma caneta, aquelas canetas brancas de destacar onde é a aplicação, e separa o rosto da paciente mesmo. Depois você vai higienizando, limpando antes, porque não se passa agulha em cima de caneta, tá? Isso aí é coisa de tatuador. Enganchando nisso, vem a questão da velocidade e a pressão. Quando a gente fala de caneta Dermapen, a gente não precisa colocar pressão na caneta, não precisa pesar a caneta, você pode segurar bem leve, porque o que condiz o tecido que está sendo atingido é a regulagem que você faz da caneta de agulha, né, da profundidade da agulha. E a velocidade, que eu acho que em todos os vídeos que eu tenho de aplicação, eu tô falando assim, eu não vou colocar no máximo, porque eu não quero fazer rápido. Quanto menor a velocidade que eu faço, menor é o meu ritmo de movimento. Então, se eu gosto de fazer com mais tranquilidade, eu gosto de fazer com tempo, eu não vou usar a caneta no 6, que vai girando igual uma louca, porque eu vou ter que fazer assim. Eu não gosto. Até mesmo quando eu aplicava laser. Eu colocava o ritmo do laser lá embaixo, que eu vou fazendo na paz, na tranquilidade, ainda mais que eu já trabalhei com remoção de tatuagem, gente. Vocês não sabem o quanto dá isso, quanto é sofrido para o paciente. Então, uma dica que eu gosto de dar, antes de fazer, avisar o paciente, eu vou começar agora. Faz uma linha bem pequenininha, não faz quadrado todo não, faz uma linha pequena e fala assim, vai ser isso até o final. Tudo bem para você? A pessoa vai falar, tudo bem. Se ela fala assim, olha, dói muito, é muito incômodo, eu não descarto o paciente, né? Então eu viro e falo assim, eu vou fazer com calma. Eu vou fazer uma parte, paro para você respirar, faço outra parte, paro para você respirar. Tudo bem assim? E se mesmo assim ficar insustentável, aí sim a gente para, pode fazer algum outro procedimento, ou faz de 2 etapas. Isso também já pega gancho para 5º erro, não orientar
o paciente corretamente no pós. Eu tenho fama de colocar medo. Sim. Por quê? Primeiro que eu dou um punhado de papel para assinar. Ler e assinar vários termos. Dentro desses termos, eu gosto de enviar sempre pelo WhatsApp, porque no papel a pessoa esquece. Mas se preferir, não, Brenda, eu prefiro levar papel impresso. Tudo bem. Eu peço para as meninas da recepção imprimirem, entregarem e tá tudo ok. Lá dentro é quase um termo de cirurgia. Porque vão vir várias coisas que podem acontecer. E vão vir vários cuidados que você tem que ter. Cuidados até mesmo extras. Cuidados que eu viro e falo assim, olha, isso aqui é o extremo, tá? Não é necessariamente com todo esse rigor, mas eu preciso, pelo menos nos primeiros 3 dias, você siga isso. Por que nos primeiros 3 dias ele seguir tudo aquilo que está escrito? Porque depois disso, se ele esquecer uma coisa ou outra, foi isso aqui, ó, pequenininho. Aí, se eu deixo a desdará, amor, ele vai pra praia, ele vai pro sol, ele vai pra piscina, ele vai pra tudo que é lugar. Sem proteção, sem poder ir, tomando suco de limão sem canudo pra queimar o bigode. É isso que acontece. Então, eu já deixo tudo ali e aviso, olha, eu sou um pouco exagerada. Mas se você não se sentir confortável em não seguir, a gente pensa em fazer outra coisa. Mas eu prefiro que nos primeiros 3 dias você siga isso. Porque é muito mais fácil a pessoa seguir nos primeiros 3 dias e ela conseguir já entrar na rotina dela e ela seguir pelo restante do mês, do que falar, olha, você tem que fazer isso por 15 dias. Ela não vai conseguir fazer nenhum. Não vai conseguir fazer nenhum. Experiência própria. Sempre deixe também a opção que você está disponível. Converse no WhatsApp, tanto antes quanto depois. Ultimamente, eu tenho até mesmo mandado algumas coisas antes. Então, quando a pessoa efetua o pagamento, o agendamento, já vai para ela uma ficha de anamnese. Eu gosto de já enviar os cuidados pós, porque ela já chega sabendo o que ela não pode fazer. E se ela tem alguma dúvida sobre aqueles cuidados pós, ela vai me perguntar antes. E aí a gente vai elaborar. O microagulhamento, a Dermapen, mais complexo do que o nanoagulhamento. O nanoagulhamento é bem mais simples, então todas essas precauções que a gente toma podem ser um pouco mais reduzidas. E isso é uma coisa, uma estratégia que a gente pode ter para oferecer para a paciente, se ela não quiser fechar o microagulhamento, é fazer o nano e explicar a diferença dos dois, né, que vai ser diferente, mas que ela pode estar ali se sentindo prestigiada, né, de estar fazendo um procedimento, de estar realizando algum cuidado com a pele dela. E se tem algum erro aí que você já cometeu ou que a sua paciente já cometeu com você, me deixa aqui nos comentários também que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e compartilhar esse vídeo com a sua amiga que também trabalha na área da estética.